dia, ou boa tarde, boa noite, professor, quem estiver nos assistindo. Nós somos o grupo de redes bayesianas da disciplina de Projetos de Engenharia 2 e nossa apresentação tem como tema análise de correlação do número de indícios de dengue com variáveis climáticas no município de Marabá. Os alunos dessa equipe são André Seixas Tachiro, Jamile Ingrid Cunha, Luana Pinheiro Correia, Murilo Cruz da Silva, Juan Henrique Oliveira de Freitas e eu, Pedro Henrique Costa de Souza. Os tópicos que serão abordados nessa apresentação são introdução, caracterização do problema, levantamento de dados, seleção das variáveis de interesse, pré-processamento, técnicas de correlação, criação das redes, interpretação dos resultados, a conclusão e, por fim, as referências bibliográficas. Como eu mencionei no início, a ideia do nosso trabalho era lidar com redes bayesianas. E nessa sessão nós vamos nos dedicar a falar um pouco sobre o que elas são, explicar um pouco sobre elas. Elas na verdade são um recurso que combina técnicas da estatística e de teoria de grafos, baseados no famoso teorema de Bayes, da probabilidade condicional. E o que ela faz é, com um conjunto de dados, um conjunto de variáveis, verificar quais são as relações de dependência entre cada uma delas. São muito utilizadas hoje em dia em diversas áreas, é bem variado. Por exemplo, pode ser na agricultura, na economia, em diversas áreas. E são ideais para trabalhar com áreas da ciência da computação que trabalham com grande espaço amostral, um grande volume de dados, porque ela simplifica bastante, como é o caso da inteligência artificial e da mineração de dados. Mas como nós dissemos no título, o foco do nosso trabalho é trabalhar com redes bayesianas, focando no ponto de vista ambiental e também da saúde, focando numa doença. Hoje, um problema que afeta qualquer pessoa no mundo é o conhecido aquecimento global, que é conhecido porque a temperatura do ambiente tem aumentado muito e a emissão de gases amplifica o processo, ajuda bastante, e isso é extremamente nocivo para as pessoas e também para todos os outros seres vivos. Bom, essas modificações no ambiente, elas não afetam apenas o ser humano, afetam também outros tipos de seres vivos, como é o caso de insetos e outros animais que transmitem doenças. No caso, nós decidimos focar no mosquito da dengue, porque além da dengue ele também transmite outros males. E o nosso objetivo era justamente verificar a relação entre essas calamidades naturais, o impacto delas sobre as variáveis climáticas e a incidência de doenças como a dengue. É exatamente isso. Nós vamos trabalhar sobre esses tópicos: umidade relativa do ar, temperatura, velocidade do vento, precipitação, e verificar isso em uma certa localidade, no caso o município de Marabá. Nós resolvemos restringir mais o espaço para não ter nenhum tipo de problema, para não ficar muito complexa a abordagem. E também nos concentramos no período que vai de 2000 a 2010 nesse município, para verificar se existe uma relação. Posteriormente, um outro estudo que poderia ser feito seriam para outras localidades, áreas mais abrangentes e um período de tempo maior, para verificar se a relação que no final nós descobrimos que existe, ela se mantém ou ela varia de localidade para localidade. Bom, sobre o levantamento de dados, temos que para usar as redes bayesianas é necessário ter uma base de dados para então poder analisar a correlação entre as variáveis escolhidas. Sendo assim, nosso grupo utilizou a base de dados do trabalho da Priscila, que eram sobre variáveis climáticas, fornecidas pelo INPE, e a base do Rogério, que foi a variável de notificação de incidência de dengue, fornecida pelo SINAM.
em que ambas são de Marabá, do período de 2000 a 2010. Por ter muitos dados, foi necessário filtrá-los para permanecer apenas as variáveis de interesse para o nosso estudo. Seguindo essa linha, os passos para gerar a rede foi levantamento de dados, a base de dados, depois a gente fez a seleção das variáveis de interesse, que foi precipitação, temperatura, umidade relativa e notificação de dengue. Depois houve o pré-processamento. Utilizamos então as técnicas de correlação, foram as redes bayesianas e a correlação de Pearson. E então tivemos no final as redes. Ao analisarmos as relações de dependência entre as duas bases que obtivemos, nós tivemos que descartar variáveis como a velocidade do vento, já que ela não possuía tanta relação com a incidência de dengue no município. Um bom exemplo desses descartes que são necessários foi quando a gente viu o trabalho da Áurea, que ela trabalhou com o Enem. Então, na base dela, ela acabou descartando variáveis como o número de geladeiras na casa de cada participante, entre outras variáveis que não eram tão necessárias para ela. Basicamente, tem-se duas tabelas que se referem às variáveis utilizadas. A primeira tabela, a tabela à esquerda, ela se refere à base de dados com registro das variáveis climáticas em Marabá. E a tabela da direita, ela se refere à base de dados do indício de dengue no município de Marabá. Como pode ser visto na primeira tabela, ela foi montada mensalmente, a tabela da Priscila, e a segunda tabela ela foi montada semanalmente, que é a tabela do Rogério. E o que foi feito foi justamente a compactação dessas duas tabelas, combinando as variáveis que possuem relação. Como pode ser visto, foi gerada essa tabela, que é justamente a base de dados combinada. Além do algoritmo K2, uma técnica de correlação utilizada foi justamente a correlação linear de Pearson, que expressa a intensidade e o sentido da correlação linear que existe entre duas variáveis numéricas. De forma bem simplificada, basicamente, se a correlação for positiva, o aumento de uma variável corresponde ao aumento da outra. E se a correlação for negativa, o aumento de uma variável corresponde à diminuição da outra. E a correlação linear, quando é possível ajustar uma reta, será forte quando mais próxima da reta estiver, e fraca quando mais distante da reta. A partir das técnicas de correlação, a gente iniciou a criação das redes. Nós utilizamos o software Gene para realizar essa tarefa e começamos com a discretização da base de dados, que basicamente consiste em categorizar os dados em classe na rede, de modo que as informações fiquem equilibradas, como vocês podem ver nesse gráfico em formato de pizza. Após a discretização da base, nós focamos no cenário. Essa imagem mostra o comportamento padrão da rede, onde a variável precipitação tem 33% de influência sobre a variável dengue. E a partir disso nós fomos testando outras possibilidades. No caso, quando a precipitação está em 57%, a incidência de dengue está em 46%, que é uma variável que se correlaciona diretamente. E também testamos quando a precipitação está em 13%, nós vemos uma diminuição da taxa de incidência de dengue. E também testamos a variável precipitação com um índice de 91% de influência, o que ocasionou na incidência de 100% de casos de dengue. Bom, na interpretação dos resultados, a gente, depois de analisar todos os dados, nós concluímos que o que impacta diretamente com os fatores
da dengue é a precipitação, a questão da precipitação. No caso, né, não é que isso é algo óbvio, um resultado óbvio, sim. Porém, né, aplicando as redes baselianas e com o algoritmo K2, podemos ver, né, esse resultado em questões numéricas, como vocês viram nos slides anteriores, a porcentagem, quanto quanto de quanto de incidência, no caso, a precipitação impactou na geração de larvas de dengue. E com relação aos outros dados, não é que eles não sejam importantes, né? Temos também, né, que além da precipitação, né, o número de queimadas, a incidência de queimadas e a temperatura também foram os fatores foram fatores importantes para a incidência do maior aumento de larvas, do maior aumento dos casos de dengue. Só que, como você pode ver na rede baseliana que nós montamos aqui nesse slide, eles não impactaram diretamente, e sim foram fatores indiretos, mas não significa que eles não são fatores importantes. Eles sim são importantes com respeito à precipitação, eles vão impactar na precipitação, e a precipitação impacta diretamente nos casos de incidência de dengue. Então eles são importantes, só que de modo indireto. Então foi essa basicamente a conclusão com respeito à relação dos fatores ali dos fatores ali mencionados pela rede baseliana. Bom, agora chegamos à nossa conclusão, né? Bom, como conclusão, né, a gente pode ver que o uso, né, das redes baselianas, ele facilita, né, com respeito ao trabalho estatístico, com respeito a porcentagem, né, para a gente ver uns dados mais explícitos com respeito a algum fator, e no caso aqui foi o fator dengue. E ele ajuda também com respeito à organização, né, porque ele vai nos ajudar a ver os cofatores, qual cofator está relacionado com o outro e qual é a nossa variável de interesse, no caso que foi a dengue, no caso qual dos cofatores estava relacionado com os casos de dengue, e ele facilitou essa abordagem, né? Nós tivemos, sim, claro, o maior trabalho que nós tivemos nessa pesquisa foi unir os dados, né? Fazer a mineração de dados, mas enfim, nós se esforçamos muito, né? Tivemos que pesquisar, tivemos que selecionar dados corretamente, né? Então foi um pouco, né, exaustivo, mas nós concluímos, né, que vale a pena sim usar essa técnica de redes baselianas, é muito importante no que diz respeito a maior estruturação de um trabalho de pesquisa, né? Podemos não só podemos citar aqui algumas instituições como o IBGE ou como o INPE, né, que eles fazem, né, trabalho de pesquisa e também que usam as redes baselianas. Então é muito importante ver esse lado da estatística. Então essa foi basicamente a nossa conclusão dessa pesquisa, desse trabalho. Bom, sobre nossas referências, né, chegando ao final aqui, sobre nossas referências bibliográficas, a gente, né, usa como base de dados, nós usamos uma dissertação de mestrado do Rogério, né, que já foi mencionado aqui, e também da Priscila, né, para definir os dados com respeito às queimadas na Amazônia, né. Então, e também, né, a Priscila, ela também teve um papel bastante importante no nosso trabalho com respeito à orientação. Ela que nos orientou como usar o algoritmo K2, como usar o Gene, o soft, enfim. Ela teve um papel bastante importante, né? Aqui vai os nossos agradecimentos também a senhorita Áurea Milene, né, que também nos deu também um suporte sobre como usa também os algoritmos, e também ao Renato Francês, né, que foi nosso supervisor aqui nessa pesquisa e nesse trabalho, né. Mas, assim, os dados, né, com respeito aos dados, foram usados o da Priscila, né, e do Rogério, né, que o Rogério, ele
ele foi importante no que diz respeito aos dados da dengue, e a Priscila foi importante no que diz respeito às queimadas, né? E como eu disse anteriormente, são fatores que se influenciam diretamente. Então é isso, agradeço a todos que assistiram esse vídeo até aqui. Esse foi a nossa apresentação de trabalho, né, sobre redes basinianas. Espero que gostem. Muito obrigado.